depois de um tempo aí sem gravar, estou voltando aqui com um novo vídeo, né, sobre o Photoshop. Lembrando que esses vídeos são dedicados sempre a pessoas iniciantes no uso do Photoshop, tá bom? Então por isso que a gente sempre mostra coisas mais simples aqui, tá bom? Bom, eu estava meio sem tempo para gravar os vídeos, mas devido ao grande número de pessoas aí se inscrevendo no meu canal e devido às mensagens que deixaram aí para mim, isso aí me fez voltar a gravar esses vídeos aí, tá? Apesar da falta de tempo, a gente faz um sacrifício para voltar, né? Porque tem muita gente aí contando com esses vídeos, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou falar agora de mais uma ferramenta do Photoshop, que é a ferramenta régua, tá? Essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta régua, tá bom? Uma ferramentazinha de uso bem simples, mas que pode resolver muitos problemas aí nas suas imagens, tá? Eu vou utilizar essa régua para fazer o seguinte. Eu tenho uma imagem aqui que ela ficou torta, né? Imagine que você acabou de fazer uma foto dessa, é a melhor foto que você já fez, só que ela ficou torta. Vocês estão reparando nessa imagem que o horizonte está torto, né? Então a ferramenta régua, ela pode te ajudar a corrigir isso daqui, né? Como é que ela funciona? Você pega a ferramenta, dá um clique em cima dela, depois dá um clique você dá um clique em um ponto, segura o mouse e arrasta até um outro ponto. Vejam que eu estou tentando fazer a linha em cima da linha do horizonte. Estão vendo aqui, ó? Pronto, soltei o botão do mouse e tracei uma linha nesse sentido aqui. E agora eu vou pedir ao Photoshop para corrigir minha imagem, acertando essa linha, deixando ela perfeitamente na horizontal. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, esse botão corrigir, ó. Dou um clique aqui, o Photoshop vai corrigir a imagem. Lembrando que quando ele faz isso, ele corta um pouco as laterais da imagem, tá? Ele precisa fazer isso para poder corrigir. Então não estranhe se a sua imagem cortar aí. Então ela acertou o horizonte, mas perdi um pouquinho da minha imagem. Então você pode utilizar a ferramenta régua para tentar acertar a sua imagem. Bom, então você pode corrigir, no caso aqui eu corrigi na horizontal, mas poderia ter corrigido também na vertical, né? Um prédio que ficou meio torto, eu poderia acertar ele, tá ok? É uma ferramenta de uso bem simples aí, mas que quebra um galhão e adianta muito o trabalho, porque ela é bem rápida, né? Então vamos lá, vamos para a próxima ferramenta que eu vou explicar aqui, que é a ferramenta, deixa eu buscar ela aqui, ferramenta recuperação de manchas, tá bom? Não sei como é que está escrito na versão em inglês aí, mas é essa primeira aqui com esse ícone aqui, ó. Então vamos lá, eu coloquei algumas imagens aqui, vou usar essa daqui, ó. Vejam só, essa ferramenta funciona o seguinte: eu vou selecionar a ferramenta, vou na minha imagem no local onde tem uma mancha, ajusto o tamanho da ponta do pincel para o tamanho da mancha que eu quero remover. Então digamos que eu quero remover essa mancha aqui no rosto dessa pessoa. Então eu ajusto o tamanho do pincel para esse tamanho de mancha aí. Como é que eu ajusto o tamanho do pincel? Clicando aqui no fecha colchete, eu vou diminuir a ponteira do mouse. Clicando no fecha colchete, eu aumento. Abre colchete, diminui. Ok? É uma forma de se fazer isso. Existem outras, tá bom? Só estou explicando aqui um atalhozinho só. Então vamos lá. Como é que eu faço? Eu clico em cima da mancha que eu quero apagar, como se estivesse pintando ela, e só. Mais nada. Então veja, eu vou desfazer aqui. Eu vou pegar, para a gente ver o antes e o depois, eu vou gerar uma cópia dessa camada. Como é que eu duplico uma camada? Ctrl J. O Ctrl J, ele duplica a camada. Então eu estou com duas camadas iguais aqui, ó. Essa e essa.
eu vou pegar e trabalhar na de cima, vou manter a de baixo original, só para a gente ver a diferença que vai ficar entre uma e outra. Então nessa de cima eu vou remover as manchas, ó. Vou removendo aqui, aqui, aqui. Veja, até um pouco do vermelho aqui eu estou tirando. Ó. Ok? Estou fazendo rapidamente aqui, só para não estender muito o vídeo. Então, digamos que eu já tenha terminado. Vamos ver como é que ficou comparando essa imagem aqui com a imagem original. Então, veja, essa daqui é a imagem que eu limpei e essa daqui é a imagem original. Então, vejam, ó. Antes, depois, ok? Fiz uma limpeza aí na imagem utilizando a ferramenta pincel de recuperação para manchas, ok? Então vamos lá, vamos utilizar aqui outra ferramenta agora, ferramenta pincel de recuperação. Essa ferramenta aqui é o seguinte, vou colocar uma outra imagem aqui, essa, e eu vou utilizar aqui essa ferramenta para tentar remover umas rugas aqui, tá? Essa ferramenta, ela funciona, aliás, antes de começar, eu vou duplicar essa camada com o Ctrl J para a gente poder ver também o antes e o depois, tá? Então vou trabalhar nessa de cima aqui, é uma cópia dessa de baixo. Vou trabalhar com a de cima. Essa ferramenta funciona da seguinte forma: você seleciona a ferramenta, no caso eu estou usando essa segunda aqui, tá? Ó, pincel de recuperação. Seleciona a ferramenta e aí você segura o Alt e escolhe uma área da sua imagem que vai servir de base para o Photoshop. Então digamos que essa área aqui do rosto eu quero usar como base. Então se estou segurando o Alt, vou dar um clique. Pronto, cliquei e soltei o Alt, não preciso mais. E agora eu posso tentar apagar algumas manchas, algumas rugas aqui, né? Então vamos lá, eu vou clicar e passar por cima. Soltei de novo nessa daqui. Aqui. Aqui. O Photoshop está mantendo a cor da área que eu estou corrigindo e aplicando a textura daquela área que serviu de base. Pronto, eu acho que está bom aqui como exemplo, já é o suficiente, né? Vou fazer mais uma vez aqui, eu vou pegar segurar o Alt, clicar nessa área em branco aqui, soltei o Alt e agora eu vou fazer uma pintura bem aqui para ele corrigir essa mancha aqui. Soltei, fazer de novo aqui, aqui, um pouquinho aqui, pronto. Vamos ver como é que ficou o antes e o depois? Então assim é o depois e assim é o antes, ok? O antes e o depois, utilizei essa ferramenta. Poderia ter utilizado o outro pincel, o pincel que eu exemplifiquei antes desse, tá? Daria também para corrigir aqui e limpar essa imagem aí. Vamos lá, outra ferramenta que a gente pode aprender hoje ainda, essa ferramenta correção aqui, ó. Ela também tem muitas utilidades aí, eu vou tentar exemplificar o uso dela nessa imagem aqui, ó. Tá? Essa imagem aqui. Eu vou duplicar com Ctrl J para a gente poder ver o antes e o depois. Então estou com duas camadas, vou mexer só na de cima. Vamos lá, o que eu quero fazer aqui? Digamos que eu queira, primeira coisa, acertar o horizonte. Então eu vou voltar lá na régua, clicar aqui, soltar aqui e mandar ele corrigir. Vamos lá. Corrigiu. Pronto, o horizonte agora está certo. Cortou um pedaço da minha imagem, mas não tem problema aqui não. Vou usar agora essa ferramenta aqui, ó, ferramenta correção. Digamos que eu queira retirar esse poste daqui. Então eu vou selecionar esse poste. E agora, eu posiciono o ponteiro do mouse em cima da área que eu selecionei e arrasto para o lado. Mas eu já estou vendo um problema aqui, que se eu arrastar para o lado, eu vou ficar em cima desse barril aqui, amarelo, né? Eu vou ter um probleminha aqui. Então eu vou fazer por partes. Vou desselecionar com Ctrl D. Vou fazer só essa parte aqui primeiro, ó. Pronto.
Então vamos lá, clico em cima da área que eu selecionei e arrasto para o lado. Se eu arrastar para baixo e para cima, a minha imagem ali não vai ficar corrigida corretamente. Então eu vou tentar uma posição em que o oceano ali se ajuste, fique bem direitinho. Pronto, mais ou menos aqui. Então eu vou soltar. Quando eu solto, o Photoshop tenta corrigir. No caso aqui, como estava muito no canto, ela não ficou boa, tá vendo? Vou tentar corrigir esse pedaço aqui. Ó, não tá dando aqui. Eu teria que usar uma outra ferramenta aqui para limpar essa área escura aqui, ó. Tem como fazer isso. Mas eu vou deixar para explicar a ferramenta mais para frente, tá? É o pincel. Vou voltar na minha... Digamos que esteja correto ali, tá? Não se preocupe com isso agora não. Depois eu ainda vou explicar uma outra ferramenta que dá para corrigir aquilo ali. Vou terminar de corrigir aqui, arrancar esse poste daqui. Agora eu vou puxar aqui para o lado direito. Soltei, selecionei e arranquei ali o poste. Vamos ver o antes e o depois? Antes, depois. Antes, depois. Só ficou meio feio aqui por causa dessa parte aqui em cima, né? Então essa ferramenta ela nos permite remover uma parte da nossa imagem e preencher aquele local com base em um outro local. Então vejam, vou tentar fazer aqui. Vamos tentar remover então, só para exemplificar uma segunda vez, vamos tentar remover esse barril amarelo aqui. Será que vai dar certo? Vamos lá, vou tentar aqui, né? Vou afastar aqui para o lado. Soltei. Ficou meio amarelado aqui porque eu peguei muito no canto mesmo aqui embaixo. Mas, vamos ver o antes e o depois. Mais ou menos aí, né? Para quem está fazendo rapidamente, até que ficou razoável aí. Eu vou tentar mais pra frente, no outro vídeo, mostrar de novo essa ferramenta com outras figuras, tá? Para vocês verem o tanto que é interessante. Vamos ver mais uma aqui. Ferramenta olhos vermelhos. Essa é bem simples de usar. Ela é para remover o olho vermelho das fotografias. Quando você fotografa alguém, a pessoa ficou com o olho vermelho. Eu tenho uma imagem aqui, que é a pessoa com o olho vermelho. Como é que funciona essa ferramenta? Você seleciona a ferramenta e dá um clique no vermelho do olho. Só isso. Veja, acabou. Retirei aqui o vermelho do olho da pessoa. Bem simples essa, né? Agora, vamos ver aqui uma outra ferramenta. Vou mostrar aqui rapidamente, para encerrar, essa ferramenta lata de tinta. Ela serve para despejar uma cor em algum local da minha imagem. No caso aqui eu escolho a cor aqui na minha amostra de cores. Se você não estiver vendo aí na sua tela as amostras, você vem aqui ó, em janela e escolhe amostras. Ela vai aparecer aí, tá bom? Então aqui eu escolho a cor que eu quero. Digamos que eu quero a cor vermelha. Então vejam aqui embaixo, à esquerda, que eu escolhi a cor vermelha como cor do primeiro plano. Então se eu clicar na minha imagem, ele vai preencher aquilo ali com vermelho. Tá? Ele tenta seguir as cores exatamente iguais àquela que eu cliquei. Então ele achou essas cores iguais aí. Mas eu vou dar um exemplo melhor aqui. Eu vou escolher essa outra imagem aqui, ó, que é uma imagenzinha preto e branco, um desenho, que eu vou conseguir fazer melhor aqui, ó. Então digamos, eu queira pintar o casco da tartaruga aqui, ó. Eu cliquei aqui, eu pintei de vermelho. Vou pegar aqui a cor verde e vou pintar aqui. Ó, onde eu clico, o Photoshop preenche. Ele pega, eu cliquei no branco, ele sai selecionando tudo que é branco e transformando em verde. Tá? Vou tentar pintar a pele aqui da tartaruga. Então eu clico aqui, 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 aqui. Pronto. A parte de baixo do casco, vou botar um marrom mais escuro. Aqui deveria ser vermelho, mas não tem problema não. Ok? A florzinha ali, vou colocar um verde. Aqui, 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 tá vendo? Vou preenchendo aí. Aqui eu cliquei, ele preencheu tudo, porque essa folha aqui ela não é fechada, ela é aberta. Então o Photoshop saiu preenchendo tudo que ele achou de branco. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu teria que fechar de preto onde está aberto para depois pintar, tá? Só que eu não vou fazer isso agora não.
Bom, gente, é isso aí. Eu gravei esse vídeo rapidamente só pra a gente ter aí algumas coisas a mais para aprender, né? Porque eu já estava muito tempo sem gravar. Espero que vocês tenham gostado das ferramentas que a gente viu aí. Algumas eu ainda quero mostrar novamente mais pra frente, tá bom? Se você está gostando aí dos vídeos, você pode clicar aqui embaixo no YouTube no botão gostei. E para ser avisado pelo YouTube dos meus próximos vídeos, é só clicar aqui em cima no botão inscrever-se.